Pastor Antônio, muito prazer e muito obrigado por receber a Hope TV aqui contigo. Vou te fazer uma pergunta simples, mas o que tu faz para guardar o teu coração? A palavra de Deus, na própria Bíblia, diz assim, que como guardará, né, o homem o seu coração puro perante o Senhor? É observando ele segundo a sua palavra. A palavra de Deus não é um amuleto, né, para você carregar debaixo do braço. É algo para você vivenciar na sua vida. Então a gente vai tentando, à medida do possível, né? Deus vai revelando, vai ajudando, a gente vai caminhando. Amém. E que tu que viaja do norte a sul, sobre o avivamento, o que tu está sentindo o avivamento no Brasil nesse ano? Há um avivamento de salvação, né? A gente vê assim, um mover de salvação muito grande, mas também nós estamos passando por uma fase de baixa qualidade bíblica, digamos assim. Um baixo nível de conhecimento bíblico, né? Tem muita gente pulando e pouca gente se rendendo. Então, eu sinto assim que a gente está numa fase boa de salvação, mas precisamos cuidar para preservar esses frutos, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos daria frutos permanentes. Temos que ver. Eu vejo com cuidado. Estamos no limiar de uma mudança. Uma mudança ou para melhor ou para pior, vai depender da postura, da liderança da igreja. Amém. Eu tive o privilégio de conhecer BH. E eu me surpreendi porque o taxista é cristão, o porteiro é cristão, tu vai na padaria, a pessoa com camiseta e tal. O que aconteceu que Belo Horizonte tem esse avivamento tão forte numa população evangélica que busca Deus de uma forma diferente dos outros estados assim que eu conheço? Primeiramente, houve uma unidade, né? Hoje, por exemplo, na igreja Getsemane, do pastor Jorge Linhares, tem reunião de pastores com 700 pastores de diversas denominações diferentes, buscando um só propósito, que é o crescimento da igreja no singular. Porque há uma só igreja, né? Que se reúne em lugares diferentes, debaixo de liderança diferente, mas a igreja é uma só. É um só corpo. É o corpo de Cristo, né? Então esse foi um dos fatores. O outro, eu acredito também que a questão da igreja nas casas foi assim preponderante, não só para o crescimento do evangelho em Belo Horizonte, mas o crescimento da igreja no Brasil. Se você vê, por exemplo, a projeção do IBGE do crescimento da igreja, você vai ver que coincide, e não é coincidência, com o mover de célula, de grupos caseiros, de pequenos grupos. Ou seja, a igreja deixou um pouco o clericalismo, né, que é aquela igreja na mão de poucas pessoas, e o ministério foi colocado na mão dos santos, foi equipado e colocado para desenvolver o serviço do ministério. Então, as células foi, assim, com certeza, um grande fator desse crescimento. E aqui para o SOA a receita é a mesma, Deus não muda. Se você fizer coisas não bíblicas, você vai colher resultados não bíblicos. Se você fizer coisas bíblicas, vai colher resultados bíblicos, né? E Jesus, ele não apenas disse o que pregar, mas ele disse onde pregar. Ao chegar numa cidade, você vai procurar uma casa digna, não é uma sinagoga, é uma casa. Aí você vai entrar para dentro daquela casa, vai amarrar o valente daquela casa, vai saquear os bens desse valente, vai expulsar os demônios daquela casa, vai de graça receber, de graça dai, você vai curar os enfermos daquela casa, você vai permanecer naquela casa para que o valente não volte com 7 piores, você vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a cidade seja abençoada. Aí você conquistou aquela casa, depois você parte para outra casa, para outra casa, para outra casa. E o que é a igreja? A igreja é uma reunião de casas conquistadas, né? Então, o que tem acontecido é esse equilíbrio entre o galpão e a célula. Tem que haver esse equilíbrio para que haja um crescimento. Ô pastor, que evento, que bênção de Deus. Eu estava falando, pastor, não tem como não sentir a presença de Deus, né? E qual é a importância, não só para a igreja, porque a gente sabe da importância da igreja, mas para a cidade, né? De Gravataí, para o sul, de você estar fazendo evento, né? De sair das 4 paredes, trazer gente fora, de buscar, de fazer, de crescer, de se empenhar, né? De investir no reino. Criar essa centelha, né? Assoprar, fomentar essa centelha que está aqui dentro de cada gaúcho. Eu tenho certeza que cada gaúcho tem buscado isso e trazer esses grandes
nomes, né, que são homens de Deus que têm incendiado o Brasil. E eu tenho certeza que são homens de Deus, sim, como Samuel foi e mudou através de palavras, remas, a história na vida de Davi. Eu tenho certeza que esses grandes homens de Deus que Deus tem trazido para cá, tem fomentado isso em pessoas como eu, porque só Deus sabe, na minha vida, quando eu escutava aquela canção Poderoso Deus, aquilo fez na minha vida, o que edificou. E eu tenho certeza quantos jovens hoje estavam aqui, e com certeza essa chama foi soprada, e com certeza esse sopro vai trazer uma chama tão forte de um avivamento genuíno para o Rio Grande do Sul. Nós precisamos de avivamento no Rio Grande do Sul. E eu estava falando com o pastor Cirilo, a gente precisa muito deles aqui, muito desses grandes homens de Deus, mais aqui nos ajudando, ministrando sobre nossas vidas. Nós precisamos muito crescer, e eu quero que esse fogo do Espírito Santo se espalhe por esse estado, e que nós venhamos sair do último lugar da Federação Brasileira em percentagem de cristãos para sermos um dos primeiros, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Os últimos serão os primeiros, se Deus quiser. Assim seja. A importância da adoração para ti. Mas a função principal da igreja é adorar a Deus. A igreja existe para adorar a Deus. A adoração, ela atrai a presença de Deus para a terra, né? Ela atrai os anjos. Então a função primordial de uma igreja é adorar a Deus, né? A gente até pensa, a função principal é evangelizar. Se você evangelizar, mas não tiver a presença, você convence as pessoas a se tornar parte de um clube religioso. Mas só a presença de Deus pode fazê-las nascer de novo. Quero agradecer em nome da Hope TV esse grande homem de Deus, pastor Cirilo, pela tua humildade, pela tua... Deus é que é grande. Amém, amém. Pastor Kleber também, muito obrigado. Abriu as portas desde o começo. Que Deus abençoe cada vez mais, estamos juntos. Amém. E que Deus possa trazer a palavra para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida. Amém. Um abraço.